Você sabia que existe uma forma de ultrapassar o limite padrão de variáveis no RPG Maker 2003? Pois é, no vídeo de hoje vamos explorar em detalhes como implementar essa técnica em seus projetos, demonstrando passo a passo o processo de quebra de limite de variáveis. E além disso, a gente vai discutir também sobre riscos associados a essa prática. Então isso vai garantir que você tenha todas as informações necessárias para decidir se compensa utilizar esse recurso em seus próprios jogos ou não. Então a gente vai ver isso aí logo após a nossa vinheta. Vamos que vamos, segura! Salve pessoal, Cenourão aqui com vocês. Vamos começar então com o nosso vídeo aqui. Mas antes queria fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores do canal. Agora a gente tem os nossos apoiadores no nosso canal do Apoia-se. Então considere também a fazer como o Valek fez, como o Rian Vitor fez e como o Ryomaru também fez. O link está na descrição, se você também quiser fazer parte desse time de apoiadores. E lá a gente está com um curso super legal que a gente está querendo trazer aqui para o YouTube. Então se vocês quiserem contribuir com esse projeto para que ele aconteça aqui, para que ele seja para todos e de graça, o link está aí na descrição. E fica o convite para quem quiser doar aí o valor que for melhor para vocês, tá bom? A gente tem aí valor desde R$5 até 200, então fica à vontade para contribuir com o valor que vocês puderem e vocês quiserem, tá bom? Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre um recurso que o pessoal costuma chamar de variáveis infinitas. Então vamos entender como que funciona esse limite aqui. Bom, para a gente poder entender como que funciona esse esquema que eu vou apresentar para vocês, é importante que vocês já tenham um conhecimento prévio sobre ponteiros. Isso aí a gente já falou no nosso curso de RPG Maker 2000, também está aí no YouTube. Vou deixar o card da aula explicando um pouco melhor. Tem também alguns exercícios que a gente faz lá. Então fica o convite, caso você tenha alguma dúvida sobre como que funciona o uso de ponteiros. Lá tá destrinchadinho, completinho, com muito mais detalhe do que a gente vai explicar aqui, tá? Vou só fazer aqui uma passada rápida, uma revisão, só para a gente poder se organizar aqui, tá? Mas se você quiser conhecer com mais detalhes, é só assistir a aula lá depois, tá bom? Bom, então vamos entender mais ou menos o que vai acontecer aqui. Aqui a gente tem um catálogo de variáveis, tá? A gente sabe que as variáveis aqui no RPG Maker elas são tratadas como vetores, ou seja, é um conjunto de variáveis, certo? A gente não declara variáveis quando a gente quiser, elas já são pré-definidas aqui e a gente só tem o trabalho de manipular o valor delas. Ok, até aí tudo bem. E nesse exemplo aqui, a gente tem um limite de 160 variáveis, mas se você quiser aumentar, sei lá, para 200, tudo bem, você consegue. Ou então volta para 160, também está ótimo. Então, o recurso que eu vou apresentar para vocês funciona mais ou menos o seguinte. Se nessas 160 variáveis eu quiser acessar a variável 161, eu consigo. Tá? Da mesma forma que, sabendo que o limite máximo de variáveis aqui é de 9.000, no caso do 2000 é 5.000 e no RPG Maker 2003 é 9.999, a gente consegue ultrapassar esse limite. Por exemplo, aqui no caso do RPG Maker 2000, eu consigo, por exemplo, ter uma variável 5001, por exemplo. Lá no 2003 a gente conseguiria ter a variável número 10.000, né? Seria um exemplo aqui para o nosso caso, tá? Então a gente consegue ter esse acesso com essas variáveis, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo simples aqui. Então vamos entender mais ou menos como vai funcionar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar essa variável aqui aleatória, vamos dar um valor de 10 para ela. E aí eu vou pegar o ponteiro e eu vou fazer uma referência dessa variável. Peguei esse ponteiro aqui e eu vou referenciar a variável que a gente declarou. No caso aqui do ponteiro, eu preciso pegar, na verdade, o endereço dessa variável. Qual que é o endereço da variável que a gente fez aqui? 141. Então é ele que a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar aqui o valor brutão mesmo, 141. Perfeito. E aí, da mesma forma que a gente fez a referência, agora a gente vai fazer a desreferência. A desreferência é muito simples. A gente pega uma outra variável e aí a gente pega aquele ponteiro e faz a desreferência utilizando essa opção aqui. A gente pega o ponteiro.
Então o que ele está fazendo? Ele armazenou nessa variável aqui 150 o valor 141. Como a gente vai usar ele como ponteiro, então na verdade a gente está guardando o endereço que a gente está apontando, né? Por isso se chama ponteiro, ele aponta, certo? Ele está apontando para alguma referência de alguma variável. No caso eu botei 141, estou me referindo a essa variável aqui. E aí quando você faz isso daqui, essa opção de desreferência, né? No caso ele chama de variável ID, ele está basicamente fazendo a desreferência dessa variável, ou seja, ele está pegando de uma forma indireta o valor que está nessa variável aqui e está entregando o valor que está na variável de acordo com o endereço dado desse valor aqui. Em outras palavras, esse 151 aqui, ele vai receber o valor de 10, certo? Porque ele está pegando a desreferência, né? Ele está pegando o ponteiro e está desreferenciando para o endereço que a gente precisa acessar, certo? Então, se a gente até botar uma saída aqui, vocês vão ver que ele vai funcionar do jeito que eu acabei de explicar. Vamos lá. Ó, quer ver, ó? Olha lá, entregou 10. Tanto que se eu correr aqui na depuração, é exatamente isso que ele entregou pra gente, ó. Olha só. 151 tá 10, porque ele puxou daqui, ó, tá? Ele pegou o ponteiro, desreferenciou o ponteiro, ou seja, ele viu qual que é o endereço que tá no valor dessa variável, correu para cá e me entregou o valor e jogou para cá. Beleza? Tranquilo. Então até aí tudo bem. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque para a gente poder acessar essas, entre aspas, variáveis infinitas, a gente precisa utilizar essa técnica de acesso indireto, tá? Então, é por isso que eu tô falando, é muito importante já estar com o conceito de ponteiro já bem afiado, porque a gente vai trabalhar muito com acesso indireto aqui no nosso caso, tá bom? Eu vou trocar aqui agora, vamos tirar isso aqui e vamos dar agora uma atribuição indireta, tá? Eu vou pegar o valor que está lá no ponteiro, ou seja, esse 151 aqui, eu vou escolher essa opção aqui, ó, que ele vai fazer uma atribuição indireta, ou seja, ele vai pegar a referência que está guardada no valor dessa variável e vai fazer a aplicação. Vou até pegar o valor de 10 mesmo, ele vai colocar na verdade na variável que essa aqui está apontando. Em outras palavras, ele vai guardar o valor 10 na variável 141. E foi assim que o nosso ponteiro trabalhou aqui, tá? Definiu. Então, se a gente rodar o jogo, o resultado será o mesmíssimo. Veja só, 10. Se eu correr aqui na depuração, ó, tá vendo? Ó, como ele apontou para a variável 141, a gente fez uma atribuição indireta jogando para essa variável aqui. Tranquilo. Até aí, sem mistério nenhum. É assim que a gente vai trabalhar com esse recurso. Beleza? Vamos lá. Vamos agora pegar aqui, ó. Vamos trocar para 5001. Vamos ver o que vai acontecer. A gente está levando nota aqui, né, em consideração que a variável do 2000 ele vai até a 5000. E olha lá, entregou 10, bonitinho. Mas o problema aqui é que a gente não vai conseguir, por mais que a gente tenha aumentado o limite para 5000, a gente não vai conseguir acessar aqui pelo depurador. Então é muito importante que você nem que por acaso você anote em algum outro lugar as referências dessas variáveis fora, tá bom? Porque aqui a gente não vai conseguir acessar por aqui. Por quê? O que acontece? Essa lista aqui, na verdade, trata apenas de um catálogo, tá? Pode aumentar até aqui para 5000, igual o limite máximo aqui do 2000. Então a gente tem um limite de 5000, tá? Mas isso aqui é apenas um catálogo, tá bom? Isso aqui ele só está registrando o nome das variáveis, para a gente poder fazer o preparo do vetor. Então, basicamente, a única coisa que tem aqui nessa tela aqui é só o endereço e o nome. Só isso. O que vai, na verdade, armazenar o valor para essas variáveis vai ser em outro lugar. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é só uma lista, um catálogo de variáveis que o seu projeto vai usar. Certo? E aí ele vai fazer o acesso direto de acordo com o endereço dado aqui. É isso que ele vai fazer.
Então isso aqui não são as variáveis de fato, é apenas um catálogo. Por isso que a gente não consegue acessar pelo depurador, por exemplo. Mas na memória está funcionando. Na memória ele está lá guardadinho. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou agora fazer um exemplo no 2003, porque eu já tenho um projeto prontinho aqui. O que a gente vai fazer aqui? Aqui eu já fiz todos os testes necessários, ó. A gente vai explicar um pouco mais dessa parte de armazenamento também, de alocação. E aqui a gente vai falar de fato da aplicação dessas variáveis, vamos dizer assim, infinitas, né? Vamos dizer assim, entre muitas aspas, tá bom? O que acontece na verdade é o seguinte: quando a gente for, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona na memória, tá? Mas eu vou fazer um resumo aqui antes da gente ir para a prática. Basicamente ele vai funcionar desse jeito aqui. Nesse catálogo aqui desse projeto, a gente tem um limite de 20 variáveis. No entanto, na hora que o jogo ele é inicializado, ele começa com nada, com 0 variáveis, não tem nenhuma variável aqui, certo? Quando a gente acionar esse comando aqui de evento, na hora que a gente executar esse comando, aí que o nosso interpretador vai fazer todo o processo de alocação de dados e vai resolver quantas variáveis estão sendo usadas no momento. Então, como que ele vai trabalhar, gente? Ele vai pegar aqui, se eu estou acessando a variável 1 de início, então por enquanto ele vai alocar apenas uma variável no vetor, certo? Isso aqui é um catálogo, mas lá na memória ele vai ser tratado como um vetor, certo? Então ele vai alocar o vetor, beleza. Aí, quando eu tentar fazer a variável 2, ele vai redimensionar esse vetor, certo? Ele vai fazer uma espécie de redimensionamento e vai aumentar essa capacidade para 2, certo? Aí agora serão 2 variáveis na memória executando. Aí quando eu tiver acesso à variável 20, aí ele vai, realoca e redimensiona esse vetor para 20 variáveis, beleza? Então vamos que vamos lá, vamos começar aqui então. Então por que eu botei de propósito desse jeito aqui? Porque isso aqui prova, gente, que não tem nada a ver o nome e tudo. Ele até faz uma alocação baseado nos nomes que estão aqui. Mas se você por acaso acessar uma outra variável, por mais que ela não esteja nomeada, vai ser alocado de todo jeito, sem problema nenhum, tá? O RPG Maker ele não vai ver desse jeito, ele vai apenas entender que o catálogo aqui é uma variável sem nome. Só isso que ele vai fazer, vamos dizer assim, com muitas aspas, uma variável anônima, né? Não é isso, na verdade ela tem um nome, só que o nome dela tá vazio. Então eu vou executar eu vou até executar ele normal aqui no teste. Vocês vão ver que ele aplicou direitinho, tá? Então, a variável 1 deu 10, variável 1 deu 10, a variável 2 deu 8 e a 20 atribuiu 4. Beleza. Ó, tá aqui, ó, 20, olha lá, falou 4. Ótimo. Aí esse aqui, ele vai fazer aquele acesso indireto nas variáveis fora do limite, mas funciona normalmente, ó. Vocês viram que eu peguei a variável 200 mil a 150 mil, e aí tem uma outra parte do teste que eu tô tentando acessar a variável 200.100, sendo que a gente foi até a 200 mil. Então como que o RPG Maker ele vai se comportar desse jeito? Quando acontecer esse tipo de situação, ele vai pegar alguma coisa aleatória fora da memória? Ou então ele vai gerar algum erro? Não, ele tem uma proteção. E se você colocar se ele tentar acessar um endereço fora da capacidade desse vetor de variáveis, o RPG Maker ele vai entregar o valor de 0, tá? Com a maneira de dizer, ó, a gente não encontrou essa variável. Então, em vez dele dar algum erro na tela, né, que isso atrapalha a experiência do usuário, né? Ou então, sei lá, ele pega um valor aleatório lá da memória e entrega aqui. Não, ele vai ver e vai colocar 0. É uma forma de dizer, ó, não achei essa variável. Entregou 0. Beleza? Então vamos fazer agora um teste. Eu vou usar agora um depurador para a gente poder ver lá dentro da memória como que essas variáveis trabalham. Vamos lá, vem comigo. Ó, então estamos aqui já no nosso depurador. Então, aí aqui eu já coloquei aquele mesmo projeto que eu mostrei aqui no RPG Maker já em execução,
tá? Já botei para rodar aqui. Gente, eu deixei aqui censurado porque eu preciso respeitar o acordo de licença do usuário final, né? O famoso EULA do RPG Maker 2003. E lá fala que, né, por mais que eu tenha já comprado, né, esse 2003 aqui eu comprei na Steam, mas lá ele fala que eu não posso, sob circunstância alguma, expor o código-fonte do RPG Maker, né? Nem que seja através de engenharia reversa, que é o caso aqui que vocês estão vendo agora. Eu apliquei engenharia reversa para eu conseguir ter acesso à memória para conseguir mostrar para vocês como que funciona. Mas aqui, ó, que está o código desmontado, né? Que a gente chama de... Aqui no caso está um código em assembly puro, né? Na verdade ele está em binário, mas ele fez a desmontagem para assembly para ficar mais fácil de a gente visualizar o código. Então isso aqui eu não posso expor, isso aqui vai contra o acordo que eu tenho com a Kadokawa a partir do momento que eu comprei o produto deles, tá? Então isso aqui eu não vou deixar exposto, vou respeitar o contrato. E aí a gente vai prestar atenção nessa parte de baixo aqui, tá? Essa parte de baixo aqui é o que a gente chama de despejo de memória. Então aqui ele vai ele vai mostrar regiões da memória, né, com seus devidos valores. Aqui ele joga num lugar aleatório, mas isso aqui a gente já vai ajeitar já, tá bom? Vamos lá. Então eu vou rodar o jogo aqui e aí vai aparecer uma telinha para vocês aqui do retorno. Porque senão vai ficar tudo embolado aqui no meio da censura, vai ficar uma bagunça. Vocês vão até ver que ele vai até carregar por aqui. Ó. Aí eu vou tirar a janela daqui para vocês poderem deixar aqui. Vocês visualizarem de uma forma melhor aqui para a gente aqui, tá bom? Então tá aí, o projeto tá rodando, tá aí de boa. Mas... se eu falar aqui com a Lilia, ó, aí o jogo ele ficou travado, certo? Eu apertei Enter com ela, ficou travado porque eu botei um ponto de interrupção aqui na função, né? Aqui no código fonte que dá acesso a essas variáveis, tá? Puxando lá do catálogo e armazenando, tá? O que eu vou pegar aqui, ó, é a referência da instância, eu vou jogar aqui no despejo, né? Eu vou só me certificar de que eu estou na classe System. Estou na classe System, beleza, tá aqui. Então, beleza. As variáveis, gente, elas vão ficar armazenadas nesse espaço aqui da memória, tá? Basicamente, essa variável, essa posição aqui, ele vai guardar a capacidade das variáveis e aqui o endereço de fato de acesso ao vetor dessas variáveis. Aqui no caso vai ser um ponteiro e aqui vai ser um número inteiro, tá? Aqui no caso a gente vai tratar, vocês podem ver que ele separa em 4 números, isso aqui na verdade são bytes, tá? Então cada byte aqui, ele vai representar, no nosso caso aqui, ele é um D-word, né? um double word. O double word ele equivale a 4 bytes. Então a gente vai entender que uma variável ela vai ocupar esses 4 bytes aqui, tá? Ele vai ocupar esses 4 espacinhos aqui, ó, 4 bytes. Tá bom? Por isso que ele está separadinho desse jeito aqui, ó. Tem uma linha dividindo, né, separando cada conjunto de 4 bytes, é por causa disso, tá bom? Aqui basicamente é como se fosse uma variável já, tá? Aí a gente vai sempre ler o número da direita para a esquerda, sendo cada byte a gente lê normal, por exemplo, 0A, 0A, D8, F4, tá? A gente vai ler desse jeito. Pra gente conseguir pegar o valor. Igual aqui, ó. Aqui é 1. É como se fosse 0,000000001. Então isso aqui equivale a 1. Aqui 2, né? Aí aqui não. Aqui é 0A, 0A, D8, F4. Isso aqui com prática a gente vai pegando o jeito e já vai ficando de uma forma mais natural, tá? Mas isso aí eu vou ajudando vocês durante o vídeo. Bom, vamos lá. Então, a primeira instrução que vai acontecer é a atribuição da variável 1. Certo? Então eu vou tocar aqui as instruções. Ó, vou apertando aqui F8 para ele percorrer nas instruções aqui do código. Ó, aí na hora que ele chamar essa funçãozinha aqui, vocês vão perceber aqui embaixo que ele vai realocar as variáveis. Ele vai alocar a variável nessa posição aqui e vai também definir o tamanho dessas variáveis. Ó. Pimba, pronto. Então, ó, como a gente falou anteriormente, como ele atribuiu a variável 1 apenas, então ele criou um vetor com uma variável apenas. Tanto que se eu jogar ela aqui no despejo, vou jogar em outra parte do despejo,
aqui está, tá? Iniciando com 0, certo? Aí daqui para frente são outros dados que estão aqui guardados, né, na memória aqui de forma temporária, tá bom? Então, por enquanto, isso aqui não são as variáveis, isso aqui é outra coisa. Inclusive, isso aqui é um string para o nome off, né? Olha lá, vocês podem ver aqui. Então, no caso, ele ocupa mais ou menos esse espaço aqui, certo? Então, beleza. Então são coisas aleatórias que estão espalhadas aqui na memória, armazenadas, mas o sistema sabe direitinho onde está cada coisa. Como, por exemplo, esse vetor aqui, ele sabe que está nessa posição aqui. Se eu continuar, vamos voltar aqui no despejo 2, atentem-se que a gente vai ver que esse valor aqui ele vai mudar na hora que eu mover algumas instruções aqui, ó. Vou rodar essa instrução aqui, ó. Pá, trocou. Olha lá, trocou para 0A, por quê? Porque o valor que eu atribuí a essa variável é 10. Lembrando que aqui a gente está lendo tudo em hexadecimal. E 0A em hexadecimal, convertendo para decimal, a gente tem o valor de 10. Tá bom? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Se tiverem dúvida, é só correr aqui na calculadora, aqui, ó, botar no modo programador. E aí vocês veem, ó, o A equivale a 10 em decimal. Tá bom? De hexadecimal para decimal, A equivale a 10. Beleza. Vou deixar até a calculadora aqui no jeito para a gente acompanhar ao vivo aqui. Beleza, trocou. Então eu vou liberar essa função aqui. E aí vocês vão ver que apareceu, de fato, o valor 10. Tá bom? Beleza. Agora vamos dar sequência aqui. Ó, aí agora como eu apertei ali para fechar a mensagem, ele foi para a próxima instrução. Ele foi agora para a atribuição da variável 2. E aí vocês vão ver que vai mudar um pouco as coisas aqui, ó. Então eu vou tocar aqui as instruções de novo. Ó, chamei essa função aqui para realocar. Beleza. Aqui ele aumentou a capacidade para 2 variáveis, mas ele aqui nesse caso ele manteve, tá? Ele viu ali, dá para colocar no mesmo lugar. Então ele redimensionou o vetor, manteve no mesmo lugar. Vocês podem ver que agora, ó, a variável número 1 continua aqui e agora deixou um espaço vazio aqui para a variável 2, certo? Então aqui, aquele outro valor que estava aqui antes, ele não era necessário, já foi dispensado, já foi liberado pela memória em algum momento do código, então ficou disponível para ser alocado. Então ele entendeu, tem espaço para colocar aqui. Beleza, vamos manter nesse mesmo lugar aqui. Show! Agora a gente vai fazer a parte da atribuição. Ó, vem aqui. Rodei essa instrução e aí vocês vão atentar que esse valor aqui vai mudar. Vamos lá? Ó, mudou. Pronto, mudou para 8. Por quê? Porque a gente atribuiu o valor 8 para a variável 2. Tranquilo. Liberei aqui. E aí se a gente vir aqui, entregou o valor 8. Perfeito. Aí agora a gente vai fazer a atribuição da variável 20. Olha só o que vai acontecer. Que legal, ó. Apertei aqui, parou no ponto de interrupção. Ok, vamos lá. Vamos rodar aqui. Aí agora ele vai realocar, ele vai alterar a capacidade, só que agora olhando por aqui, não vai ter espaço para colocar 20 variáveis aqui, ó. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai jogar isso aqui para um outro lugar. Tanto que vocês vão ver que o endereço aqui vai mudar, não vai ser mais esse valor aqui, ó. Pimba, olha lá. Aí aqui ficou 14, por quê? Porque 14 em hexa equivale a 20, tá bom, ó? Olha lá, beleza. Vou botar aqui, que eu acho que vocês não viram aquela hora por causa da censura, né? Vou deixar ele de cantinho aqui, ó, que aí a gente consegue acompanhar ao vivo, tá? Perdão, agora que eu reparei. Seguindo aqui então, vamos lá. Tanto que se eu agora seguir aqui no despejo, né? Ó, olha só, a variável 1 continua aqui, a variável 2, beleza. Aí, ó, aí é só contar, ó, aqui são 4... 8, 12, 16, 20. Então, ó, a variável 20 está aqui, ó. Então, o vetor das variáveis está ocupando esse espaço aqui exatamente, tá? E vocês vão ver que essa variável aqui, ela vai trocar de valor. Veja só. Tarará, tarará, trocou, 4. É o que a gente colocou lá no nosso projeto. Então, vocês verem que primeiro, antes dele fazer a atribuição das variáveis, ele verifica se tem espaço. Se não tem espaço, ele redimensiona. Se não tiver espaço para redimensionar, ele vai realocar essas variáveis em outro lugar que tenha espaço para colocar isso. Se a gente fizer uma analogia muito simples, imagina o seguinte cenário. Você está na sua casa, né? E você tem uma casinha simples, pequena, tranquilo. Você ou alguém da sua família já é o suficiente.
Só que de repente vocês resolvem adotar um cachorro. Só que a casa de vocês não tem como ter um cachorro dentro da casa de vocês. Então o que vocês vão fazer? Tem gente que prefere nem adotar para não ter esse problema. Mas vamos supor que vocês querem muito ter o cachorro. Só que vocês querem dar uma vida tranquila para ele, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês trocam de casa, arrumam uma casa maior, com um quintal, com uma graminha para ele poder brincar, tomar o solzinho dele, cagar à vontade, né? E beleza. Então você saiu de um lugar menor, que não comporte todo mundo de forma suficiente, e foi realocado para uma outra casa, com uma casa maior, com mais espaço, e aí você pode garantir uma qualidade de vida melhor para o seu doguinho. Show? Então basicamente é isso que acontece aqui nessa parte aqui. Ele viu que não tem espaço para colocar lá naquela parte da memória, ele foi, procurou um lugar com espaço disponível na nossa memória. Opa, achou? Realocou ali, jogou todo mundo de volta aqui, pimba, resolvido. Já tá todo mundo, todas as variáveis estão devidamente alocadas com segurança. Bom, então beleza, já fizemos a atribuição, vou liberar o evento e aí entregou o valor 4, que é a gente fazer a leitura da variável 20. Beleza. Agora vamos para a parte divertida das coisas. Vou agora falar com o Jimbo, nosso querido Gomes, já que a gente chama carinhosamente de Jimbo, tá? Aí vocês podem ver que aqui tá tocando, tá trocando de número, tá uma doideira aqui. É porque o programa tá rodando e ele tá sempre ali constantemente mexendo em dados, tá? Tranquilo aqui. Inclusive essa variável aqui em específico é o tempo decorrido do jogo. Agora eu vou falar com o Jimbo, apertei aqui, pronto. Então a primeira coisa que ele vai fazer, como a gente viu lá na nossa variável, então a gente primeiro vai dar a referência para o ponteiro, depois a gente vai fazer a atribuição indireta desse ponteiro, tá bom? Colocando o valor de 12 naquela variável, certo? Então vamos lá, então essa parte aqui eu vou pular de boa, e aí vocês vão notar que nada vai acontecer aqui, mas vamos observar a variável 2 bem posicionada aqui. Na hora que eu liberar essa função aqui, vocês vão ver que o valor vai mudar aqui, ó. E veja que agora ele trocou por um valor 00030D40. E se você jogar isso aqui numa calculadora, vocês vão ver que é exatamente isso, ó. Aí eu vou ignorar o primeiro zero, né? No caso, deixa eu limpar aqui porque ele manteve aqui, né? Ó. Então eu posso até colocar ó, 00, tanto que ele não vai deixar, ó, 03, 0D40. Então a gente vai ver que é de fato o valor 200 mil. Tá? Então ele colocou o valor 200 mil de acordo com a instrução ali. Tá, agora ele já está na segunda instrução, que é no caso aqui a atribuição indireta. Então se eu rodar ele aqui, ó, vocês vão ver que como a gente alterou a capacidade, por enquanto a capacidade está 20, né? Mas como a gente mexeu ali no ponteiro, vai fazer a atribuição indireta, ele vai certificar se tem espaço. Se não tem espaço, ele vai realocar. Ó. Realocou, pronto. Aí ele colocou a capacidade com aquele valor de 200 mil e aí ele realocou num outro endereço. Ó, tanto que se eu vim aqui agora na variável que estava, ele até deixou aqui de forma temporária, mas isso aqui ele provavelmente... isso aqui virou lixo, tá? Isso aqui agora é lixo. E aí, se eu seguir aqui no despejo, tá aqui, ó, uma cópia segura das variáveis, tá? O que tá lá agora virou lixo. Isso aqui vai ser descartado, vai ser substituído por outro valor. Então, o que interessa é o que tá aqui agora. E aí, se eu der um corre aqui, ó, vamos lá, vamos acessar a variável número 200 mil. Só fazer um acesso direto aqui, ó. Aí eu vou colocar aquele valor 00030D40 vezes 4, né? Porque são 4 bytes. Só que aí eu preciso subtrair também por 4, porque como aqui as variáveis ela é base 1, né? E aqui na memória ela é base 0, então eu preciso fazer essa diferença aqui, tá? Então pronto, já está aqui no endereço aqui. E se eu rodar aqui agora, ó, vocês vão ver que na hora que eu rodar a parte de atribuição, ó, atribuiu o valor na variável, que é o valor 12, né? O 0C aqui em hexa seria 12, tá bom? Então, beleza, tocou aqui, as variáveis estão devidamente alocadas.
Aí agora eu vou liberar aqui, ele soltou a mensagem com o valor 12. Então, ó, ele acessou, ó, a variável 12, na variável 200 mil, tá guardadinho aqui, ó, tá seguro, tá? E aí isso a gente pode até notar que daqui para frente, ó, já não tem mais nada a ver com as variáveis. Inclusive isso aqui, ó, isso aqui se você tentar acessar esses endereços aqui, ele vai gerar um erro de violação de acesso. Isso aqui é um padrão para os executáveis PE, tá bom? Na hora que ele acha esse valorzinho aqui, ele entende que é lixo. Então, é como se você tivesse um valor aqui de um ponteiro, né? E aí do nada, você limpa a referência desse ponteiro. Aí ele limpa desse jeito aqui. Se você tentar acessar naquele ponteiro, vai dar erro, tá? Então, por isso que ele está desse jeito aqui. Então, isso aqui são valores vazios, nulos, né? Ou assim também, ó. Assim ele também costuma dar erro. Tá bom? Ele vai dar um erro de violação de acesso se eu tentar acessar esses caras aqui. Mas se eu tentar acessar esse aqui, por exemplo, tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Show! Vamos lá. Vamos dar sequência, então? Vamos continuar. Ó, apertei aqui. Agora a gente vai fazer a atribuição da variável 2 para o valor 150 mil. Vamos voltar lá É só vir aqui no despejo de novo. Aqui, ó, essa variável ela vai ser alterada, tá? No nosso caso aqui, como é a variável 150 mil, não vai acontecer realocação, porque o limite máximo é de 200 mil, então ele vai atribuir ele de boa, né? Sem problema nenhum. Tanto que se eu vou liberar esse evento, essa função, vocês vão ver que esse valor vai ser alterado para o valor de 150 mil. Ó, liberei aqui, ó, entregou esse valor aqui, ó. Vamos tirar a prova real para ver se é isso mesmo, ó. Vamos lá, 0249F0. Olha lá, 150 mil. Beleza, então até aí sem mistério nenhum pra gente. A capacidade permanece, a referência permanece. Aí agora a gente já está na outra instrução, que é a fazer a atribuição indireta do ponteiro da variável 2, atribuindo o valor 15. Né? No caso aqui ele vai atribuir o valor 15 para a variável 150 mil. Tá bom? Então vamos lá. Vamos até fazer... vamos acessar essa variável que vocês vão ver que ela vai acontecer de todo jeito. Ó, vamos lá. 00249F0 vezes 4 menos 4. Faltou o 4 aqui. Pimba. Pronto. Aqui está a variável 150. Se eu liberar aqui, pimba, trocou ali o 0F, né, que seria o 15. Tá? Trocou aqui. Pronto. Aí agora, gente, a gente vai tentar fazer o acesso da variável 200.100. A gente sabe que a gente não tem essa variável 200.100 aqui. Quer ver? Ó, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Ó, tá certinho aqui. Ó, vou voltar lá onde a gente estava, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte. 030D40. 030D40. 030D40 vezes 4 menos 4. A gente tem essa posição aqui. Então, se a gente for pegar lá a 200.100, a gente basicamente vai ter... Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui Aqui, ó. Aqui já tá no contador aqui, ó. Inclusive essa parte aqui essa string aqui não é o chave chorando não, tá, gente? É porque o depurador ele tem um esquema aqui que ele entrega de duas formas, ou ele mostra aqui de duas formas. No caso aqui o registrador SX, que a gente chama de contador, ele tem esse endereço aqui, né, 30DA4, certo? Só que se você for correr lá no despejo e fazer uma referência a esse endereço, ele tem acesso de fato a uma string, certo? Então aqui é como se fosse uma string, aí você vai ver aqui o chave chorando aqui por um bom tempo. Mas isso aqui é coisa do depurador, então a gente ignora, não tem problema nenhum, não vamos levar isso em consideração. Isso aqui é só uma forma da gente poder visualizar alguma string, caso isso seja uma string. Tá? Como no caso aqui não é, então ele vai entregar do jeito que ele encontra aqui. O sistema não consegue adivinhar isso nesse estado aqui, tá bom? Beleza. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, vou jogar aqui. Aí o legal do depurador é que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar isso daqui mais SX
vezes 4 menos 4, que é o valor aqui do registrador. Bom, vocês vão ver que ele levou para um lugar bem bizarro, né? Um lugar que não deve ser acessível pelo sistema, né? De acordo aqui com o que a gente entendeu. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai entregar esse valor aqui, D4, 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 D4. Ó, se a gente ver na calculadora, ó, D4, 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 mais um D4, é um valor, um palavrão, né? Olha lá, 3 bilhões 570 milhões 717.908. Mas aqui no caso, como é um D-word, ele é um valor negativo, tá? Então ele vai ser menos 724.249.388. Então é lógico que ele não vai entregar esse valor aqui, né? Ele vai, no caso, a expectativa é o quê? Que dê um erro, né? De violação de acesso, que é o que os programas costumam fazer. Mas o RPG Maker 2000 ele tem uma proteção. Ele vai verificar aqui, ó, esse valorzinho aqui, ele vai verificar o valor que está aqui no contador, está dentro desse valor aqui, né? Ou seja, o 030DA4 está dentro de 030D40? Não está. Então ele vai entregar o valor 0. Tanto que se a gente correr lá na variável 1, ó, vamos voltar aqui na variável 1, que está aqui, ele vai sobrescrever isso aqui para 0. Ó, quer ver? Vamos lá. Beleza, então eu pulei a instrução da atribuição do 200.100, tranquilo, que é o que estava lá no SX. Ó, aí se a gente correr aqui, ele viu que ele já trocou para o valor que a gente esperava. Aí agora eu vou continuar. Ó. Agora ele está na instrução da atribuição indireta para a variável 1, certo? Ó, vou rodar aqui. Tá aí, ó. Aí ele vai ver, aqui no nosso caso, que ele não tem aqui a capacidade, ele não está respeitando a capacidade da variável aqui. Se eu estou tentando acessar a variável do endereço 030DA4, que com certeza é um valor maior que esse daqui, então o que ele vai fazer? A expectativa é com que ele dê algum erro, né? Quer ver, por exemplo, ó, vamos pegar esse valor aqui. Ó, vamos acessar lá a variável para a gente poder ver. Ó. Vamos lá. Vou pegar aqui mais 030DA4 vezes 4 menos 4. Tá, esqueci. Não pegou o parênteses aqui. Beleza. Pronto. Ó, então ele entregou num espaço que a gente chama de lixo, certo? Tanto que se eu tentar acessar isso aqui, a expectativa é o quê? Que gere um erro de violação de acesso. Então o nosso jogo, ele, crasharia. Ele morria, ele seria ou abortado na hora, ou ia aparecer um erro assustador para o usuário e ele ia ficar, que diabo é isso? Ou então, às vezes, o sistema faz um tratamento e aparece um erro mais bonitinho, né? Mas normalmente vai falar violação de acesso. O que é isso? Violação de acesso? Estou cometendo um crime? Não, é o nome do erro, tá, gente? Violação de acesso à memória. Você não está violando nada, não. Quem está violando, na verdade, é o sistema. O programa está violando um acesso do sistema. Então, basicamente isso que ele está acusando. E aí o jogo, fecha. Mas no nosso caso aqui, como a gente tem um valor guardadinho aqui, ele vai fazer um teste, ele vai ver. O endereço que ele quer colocar ali, tá dentro disso aqui? Não tá. Então entrega 0. Põe 0 aí na variável. Então vamos voltar aqui, ó, e aí vocês vão ver que essa variável aqui, a variável 1, ela vai mudar, no caso aqui, para 0, que é uma proteção do nosso interpretador aqui, ó. Tá lá, ó, botou 0. E se a gente liberar aqui e rodar a mensagem, ele entrega 0. Maravilha, né, gente? Legal. Então, tecnicamente, é assim que funciona a alocação de variáveis. Beleza, os riscos da gente usar esse esquema de variáveis infinitas é a seguinte: para quem trabalha somente com eventos, eu acho que não vai precisar se preocupar não. Mas para quem trabalha com patch, como por exemplo, a gente tem aí o Mainex no 2003, a gente tem o Destiny patch na versão não oficial do 2000, às vezes pode dar algum problema, porque eu vou usar, por exemplo, o Destiny como exemplo, tá? O Destiny, ele tem ele tem uma função lá que ele te dá o acesso de realocar, né? Ele tem uma função que a gente realoca as variáveis. Então, o método de realocação, às vezes, não é o mesmo aqui que o interpretador faz. Então, isso pode causar conflitos,
porque às vezes ele faz a relocação, mas às vezes nem mexe nesse valor aqui. E aí aí acontece de fato o erro de violação de acesso à memória, caso isso aconteça. O Mainex eu não sei se tem essa parte, eu não manjo muito do Mainex, mas se tiver alguma parte de relocação de memória e você tentar usar esses ponteiros, tem sérios riscos de causar problemas também. Mas se você está fazendo programação no baunilha lá, sem patch nenhum, no oficial, diretão, só por evento, eu acredito que você não vai ter esse problema. Mas tenha ciência de que isso pode causar problema às vezes, tá? Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado, né? Ficou um vídeo longo, mas produtivo. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica que eu trouxe para vocês. Eu quis explicar com muito mais detalhes, porque se eu só falasse, porque ele escreve desse jeito, não ia ficar uma coisa muito rica, né? Digamos assim, tá, entendi, tá, mas como que seria? Aí eu gosto assim, eu gosto de mostrar na prática. Os vídeos são longos, pode parecer chato e tal, que eu enrolo muito e tal, mas é que eu gosto de explicar as coisas no mínimo detalhe para que vocês entendam e conheçam um pouco além do que o RPG Maker oferece. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento extra. Então, muito obrigado pela presença, vou nessa. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito ainda, eu faço o convite para se inscrever. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso time aqui do Cenourão. Também não esqueça de deixar o gostei, né, deixar o seu comentário, né, a sua dúvida, para fortalecer aqui o canal e que mais pessoas tenham conhecimento do nosso conteúdo, beleza? Então, vou ficar por aqui. Até a próxima. Bons estudos e eu fui!